há uma preocupação generalizada, as pessoas gostam de Moçambique, estão em Moçambique para trabalhar e para desenvolver a economia local, e naturalmente isso aumenta mais os seus receios, porque apostam tudo em Moçambique. Houve efetivamente vários portugueses que foram vítimas, isto foi divulgado já há alguns dias, eu tive a oportunidade de reunir com alguns deles, com 6 exatamente, portugueses que foram vítimas de assaltos durante as manifestações e destruição do respectivo património. Estamos a falar de vários tipos de empresas, desde empresas com uma dimensão média até outras bem mais pequenas. São situações que estão a ser acompanhadas de perto e vão continuar a ser acompanhadas de perto pela nossa Embaixada, dependendo, evidentemente, de cada caso em função do rendimento das pessoas, do rendimento das próprias empresas, da situação específica de cada uma delas. Agora, há de facto um sentimento generalizado de preocupação e pedem-nos muito para estarmos muito presentes, para que Portugal não deixe de estar presente ali sob o ponto de vista da relação político-diplomática com o país. Há muita gente a regressar a Portugal. Isso é perceptível, particularmente em Moçambique. Não é propriamente por situações de pobreza, é mais pela preocupação que têm. Relativamente às questões de pobreza, elas são mais evidentes na África do Sul. E não é de hoje. Hoje temos um problema que se tem vindo a agravar, que é o da solidão dos mais velhos, a solidão dos idosos. É um problema muito sério porque atinge pessoas que estão em bairros, que foram outrora bairros totalmente portugueses e hoje deixaram de o ser. São pessoas que não têm meios para mudar de casa e, estando com muita idade, isto cria-lhes problemas muito complicados. São muitos, alguns recorrem a nós, alguns se beneficiam das pensões do ASIC, temos algumas dezenas na África do Sul, temos também em Moçambique, 20 em Moçambique, temos os casos do ASEC, que são situações extremas que necessitam de um apoio pontual para uma intervenção cirúrgica ou para um caso mais grave, e temos estas situações daqueles que estão nos lares ou que estão a frequentar os centros de dia. Eu diria que entre os lares e os centros de dia, só na área de Joanesburgo, teremos neste momento, sensivelmente, temos mais de 200 pessoas. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral de Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain.
Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, dando sequência à chegada dos portugueses ao Canadá, mais uma história feliz. Esta é de Edmundo Augusto, ligado à imobiliária. Hoje ele conta esta história com a chegada ao Canadá. É aqui o ponto de partida na Royal Lepage, altitude. O meu nome é Edmundo Augusto, nasci em Portugal, Sobral de São Miguel, Concelho da Covilhã, e vim para o Canadá em 1968, o dia 12 de julho. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para
Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sr. Edmundo, obrigada de estar aqui num momento tão especial. Estamos na Royal Lepage, altitude na Ilha da Serra. Sim, obrigado. Obrigado por me ter convidado também. Muito obrigado. É um momento que desvendamos sobre a sua chegada ao Canadá. Recorda-se o dia que chegou ao Canadá? Sim, eu recordo muito bem. Foi o dia 12 de julho de 1968. Estava calor. Estava. Eu lembro que eu tinha um bonezinho na cabeça e o meu pai disse-me que não me via aos olhos. Eu era tão pequenino naquele tempo, ainda só tinha 7 anos. Mas foi uma marca. Foi. E para ele também foi um grande prazer, porque ele esteve aqui 7 anos sem a gente, não? Bem, foi várias vezes a Portugal visitar a gente, mas esteve sempre com os irmãos. Está-me a dizer que o seu pai veio em que ano? Em 1961, ele veio trabalhar para Latuque, que é na região da Mauricie, em Quebec. Veio encontrar os 2 irmãos, também já lá estavam a trabalhar. E ele veio cortar madeira com uma serra, não? A serra naquele tempo era a gasóleo, e foi muito duro. Até no inverno eles às vezes tinham que parar, porque já era tanto frio que a serra já não pegava, e era neve às vezes até à cintura. E depois decidi, por causa disso também, disse, já estou farto disto, vou mandar vir a família. E depois mudou para Montreal, em 1968, quando a gente chegou. Exato. Antes da gente chegar. Yeah. E quando o pai falava com a mãe para Portugal, certamente de vez em quando comunicavam. Sim, sim. Qual era a maneira como comunicavam? Era alegre e triste ao mesmo tempo, porque quando a gente está longe da família, sempre causa muita saudade, não? Mesmo, ele ia lá sempre todos os anos, sempre foi todos os anos e estava às vezes até 2 meses e 3 meses, porque o trabalho que ele fazia, a cortar a madeira, no inverno, por exemplo, o mês de dezembro, janeiro, não trabalhavam porque aquilo era impossível, naquele tempo havia muita neve. Portanto, ele ficava sempre mais ou menos até o mês de março, ia-se embora, por exemplo, no mês de dezembro até o mês de março para Portugal. Então o seu pai veio de uma forma legalizada? Sim, foi o irmão dele, o mais velho, que o mandou vir. Chegado ao mais velho, não era o mais velho, chamava-se Isidro, e foi ele que fez-lhe a carta-chamada, porque naquele tempo podiam fazer cartas-chamadas aos irmãos. E foi assim que ele veio para cá, sim. O que é que ele contava? Que era muito frio, que já estava farto de cá estar, ou ele tinha a ideia de projetar muito mais longe a estadia no Canadá? Ao princípio foi difícil, houve momentos que ele quis quase como é que foi retornar e se embora, mas como os irmãos estavam cá, sempre faziam companhia, eram 3, ele disse se fosse sozinho talvez não aguentasse tanto. Mas por causa de estarem cá os irmãos, foram-se motivando uns aos outros e foi assim que ele ficou. Mas depois, em 68, disse, bom, isto já chega para mim, porque também naquele tempo a região de Mauricie, e mesmo hoje ainda, eu visitei, há uns anos, visitei lá, que ele quis levar lá a gente para ver onde é que ele morou, ainda lá está a mesma casa e tudo, mas aquilo não developou muito. Ainda está, é frio e é só as pessoas que trabalham ali nas fábricas, porque aquilo tem uma fábrica de madeira lá
E não, aquilo para viver com família não era muito bom, não. Naquela Era zona. muito deslocado Era muito daquilo deslocado que da é vila. o movimento. Movimento. não é? Montreal era tem muito mais oportunidade também, não é? Para o trabalho e tudo. É. Olha, o que é que o seu pai comunicava com a família que eram coisas que ele gostava no Quebec? O que é que ele gostava? O que é que ele apreciava? Bem, as pessoas, ele disse que as pessoas naquelas aldeias, que pode-se dizer que naquele tempo era uma aldeia, também de onde ele trabalhava, que as pessoas, principalmente de onde ele vivia, que eram umas pessoas muito dadas, muito carinhosas, até, não sei se é por causa de serem portugueses, os portugueses sempre foram bem vistos em toda a parte do mundo, como o meu pai contava essa história assim, mas ela, a senhora, que era a proprietária da casa, e viviam lá uns poucos de pessoas que trabalhavam naquela casa, até lhe dizia, se quiserem ver a televisão, podem vir aqui para o salão quando a gente vai para a cama. E ela disse, não sei porquê, ela engraçou com a gente, eu e os meus irmãos podíamos ir ver a televisão, mas não diziam os outros, era só a gente. Era uma forma carinhosa e aconchegante. O meu pai dizia que as pessoas, naquela zona ali de Mauricy, que as pessoas eram carinhosas e eram falantes, diziam bom dia, como em Portugal. Como em Montreal. Portanto, Montreal também ele é mostrou, assim. Em Montreal também é. Agora mais. Por isso, nesse assunto ele não estranhou muito, porque era mais ou menos como era uma aldeia, ele veio de uma aldeia para outra aldeia, portanto, era quase mesmo o estilo de vida, não? Como é que era nesse tempo? Nesse tempo, o trabalho era muito difícil, tinham que cortar muita madeira para fazer dinheiro, era frio, muito frio no inverno, como o meu pai dizia, muito calor no verão, com mosquitos e tudo, e tinham cavalos que puxavam a madeira até ao rio. A água é que transportava a madeira até o sítio onde estavam uns caminhões para ser carregavam e os caminhões é que levavam a madeira então às fábricas de onde eles depois cortavam e faziam a madeira. Entretanto, sabemos que o seu pai teria que ter uma casa para vos receber. Exatamente. Não é? E onde é que era essa casa? A casa, sim, quando a gente chegou a Montreal, ele foi buscar a gente ao aeroporto, viemos de táxi para casa. Ele já tinha alugado, já tinha arranjado, com os amigos, já tinha arranjado a casinha, estava bem arranjadinha, e teve que comprar mobílias também, teve que preparar tudo, não? Para quando a gente chegasse, não? E foi na Rua de Bouillon, perto da Roy, da Rua Roy. No bairro português. Aquele magazinho que estava ali, um mercado, eu digo um magazine, mas é um mercado em português, chamava-se Pombalense. E era de onde, muitos portugueses iam fazer as compras e naquele tempo era sempre mais à quinta ou à sexta ou ao sábado. E aí a gente viveu ali dois anos. Mas depois o meu pai decidiu, a minha mãe decidiram a mudar para Vancouver. Vocês foram morar para Vancouver? Porque estava lá o irmão dele mais velho. O irmão dele mais e velho como é estava que lá foi a essa viver. mudança? Então você chega cá, o pai recebe, prepara a casa para o acolho e qual foi o seu envolvimento na comunidade? Você teve envolvimento ou mudaram logo de rápido para Vancouver? Bem, o envolvimento a gente teve porque naquele tempo a área aquilo era o Plateau Montréal, tinha muito português. Não é como hoje, aquilo era, na rua a gente via as crianças a brincar e pessoas a falar português na rua, os magazines, os mercados eram quase todos portugueses, de onde as pessoas mesmo se encontravam para fazer as compras à quinta ou à sexta-feira e falavam, muita gente trabalhava. As mulheres trabalhavam, e alguns homens também, trabalhavam nas fábricas de costura, porque a minha mãe aprendeu... Fortes, não é? A minha mãe aprendeu a costura aqui. Aqui em Montreal? E onde é que ela trabalhou?
Ela trabalhou, a primeira fábrica que ela trabalhou foi em Chabanel, na rua Chabanel, lá em cima. Trabalhou lá durante alguns anos, até irmos para Vancouver, durante 2 anos. E eu e a minha irmã, porque eu só tenho uma irmã, ela chama-se Felicidade, e fomos à escola inglesa, porque naquele tempo, quase todos os portugueses, eu acho que todos os portugueses, e mesmo italianos e espanhóis, íamos para a escola inglesa. Eu fui, durante 2 anos, eu fui para a escola, chamava-se Our Lady of Montreal, que agora é a Igreja Santa Cruz. Era aí a minha escola. Eu lembro-me disso, que ainda me lembro mais ou menos onde era a minha classe. Era lá ao fundo, lá onde está o altar. E a minha irmã foi para a Peerless, porque naquele tempo ainda tinham escolas que eram divididas, os rapazes de um lado e as raparigas do outro. E ela ainda usou farda, naquele tempo, tinha uma fardinha azul escura, que era giro. E foi assim, antes da gente ir para Vancouver. Portanto, o envolvimento com a comunidade a gente tinha sempre, porque era quase todo português que trabalhava junto. Portanto, um conhecia o outro conhecia o irmão, conhecia o primo, e às vezes juntavam-se também ao fim de semana, em festas, também certas festas, os portugueses sempre fizeram festas, ainda hoje fazem. Então vai para Vancouver. E quando chega a Vancouver, qual foi a ideia de termos uma cidade de Montreal e olha para Vancouver? Já tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Estava para fazer 9, para fazer 9 anos. Eu não me lembro exatamente o mês que a gente... Eu sei que foi em 70, mas o mês não me lembro agora. Foi muito difícil porque eu já aqui tinha amigos. A gente, quando é criança, a gente faz logo amigos na escola. Para mim foi um bocado triste. E a minha irmã também, a gente... por mim eu não mudava, porque eu já estava bem aqui. Mas tivemos que seguir os meus pais, não? E foi para lá, e depois lá foi muito difícil adaptar outra vez, porque tive que fazer novos amigos, quer dizer, não conhecíamos nada, era tudo diferente para a gente. Uma mudança é sempre difícil, mas para crianças torna-se mais difícil ainda. A adaptação. E foi para a escola? Fui para a escola lá também. A escola lá, eu lembro-me, chamava-se Florence Nightingale. E a gente viveu na 10 Avenida. O meu tio, que mandou o meu pai mudar para lá, vivia em baixo, a gente vivia em cima, era um duplex. Mas era giro, tinha um grande quintal que a gente brincava. Não tem nada a ver a temperatura com a daqui. Não, a gente fazia bolas de neve no quintal, a gente pegava numa ponta a fazer a bola de neve, limpava o quintal todo, porque aquilo agarrava, que a neve era úmida, limpava o quintal todo a fazer uma bola de neve. Sim. E havia muita pouca neve a comparação daqui, era quase sempre a chover, sempre a chover. O clima era melhor, eu gostei. Era estilo europeu? Estilo europeu, mas, eu posso continuar a conversa a dizer porque é que a gente depois mudou para aqui outra vez, é porque o meu pai... Mas você esteve lá, foi para a escola lá... Fui para a escola. E esteve lá quanto tempo? Ou também mais ou menos só 2 anos. Porque o meu pai achou muito difícil que os trabalhos dentro da cidade havia menos, tinha que ir trabalhar mais por exterior e andou a trabalhar na construção com o irmão dele. A minha mãe teve que ir, não havia grandes trabalhos para a costura, que ela estava habituada a trabalhar já na costura, teve que andar lá a trabalhar em restaurantes e coisas assim, e chegou a um ponto que os meus pais, principalmente o meu pai, ele disse, eu já estou farto disto porque não compreendo muito bem a língua, que eu falo francês, mais francês, porque eu vivi em Quebec. Muito difícil a língua, os trabalhos e tudo, olha, vamos voltar, a outra vez tornarmos coisas. Mas, entretanto, quando você, como tinha ido para a escola inglesa, foi para uma outra escola em inglês lá e faz de novo amigos. Tive que fazer novos amigos, outra vez, novos amigos. E quando vem, os seus amigos ficam? Foi difícil outra vez, foi muito mais difícil. Eu lembro-me que eu disse, não lembro exatamente como é que eu disse aos meus pais, mas eu disse uma coisa assim, eu não quero mais mudar porque
Assim, eu faço amigos, perco amigos. Faço amigos, perco amigos. Mas eles disseram que era necessário voltar para trás, porque havia poucos trabalhos lá. A minha mãe já tinha aprendido a costura e já fazia bom dinheiro naquele tempo. O meu pai também, quando esteve aqui em Montreal, ele trabalhava nas limpezas. Chegou a trabalhar no Colégio Loyola, antes de ir para Vancouver. Ele disse, estou a vir para aqui, tenho que trabalhar longe da família. E não compreendo bem a língua, então é melhor voltar. E depois, desde 1973, que a gente... E quando chega, volta outra vez para a mesma escola que tinha Não, andado? depois vim para St. Patrick, a escola primária, para a rua Pine com o Hotel de Ville. Está ali a minha irmã e eu. E foi ali que eu fiz o meu sexto ano. Depois foi para Darcy McGee. Olha, mas o facto de ter abandonado o Quebec e ido para uma outra província e regressar de novo à mesma província, isso não lhe fez mal a nível psicológico ou até mesmo moral? Não o perturbou? Fez porque levou muito tempo, eu não sei quanto tempo, mas levou muito tempo a gente, porque tive que me esquecer, não? Esquecer a Vancouver e esquecer os amigos e esquecer tudo. E tornar a fazer uma nova vida, novos amigos. Quando cheguei também não era fácil, porque a gente não conhecia ninguém na escola e alguns também tentavam a fazer as coisinhas deles, a rir a pegar com a gente, não? A coisa foi difícil, até ter amigos, foi difícil. Olha, nisto tudo, você também tinha os momentos onde brincava, porque ainda era um jovem, não era novo. Você gostava de brincar aqui? O que é que você fazia no fim de semana ou quando tinha uma oportunidade de brincar? Naquele tempo as crianças brincavam, era tudo na rua, porque naquele tempo a gente não tinha os jogos, vídeos como tem hoje. Hoje as crianças passam o tempo todo em casa. E nada era perigoso? Nada, havia poucos carros, a gente até brincava hóquei na rua, porque antigamente ter um carro era um privilégio e a maioria das pessoas que tinham um carro utilizava mais para o trabalho, porque eu conhecia poucas pessoas que tinham um carro naquele tempo. Eu lembro que as ruas durante o dia estavam vazias, não havia quase carro nenhum estacionado. A gente brincava ali horas e horas, principalmente no verão, quando a gente não tinha escola. Brincava ali todo dia na rua, um carro passava uma vez de vez em quando só. Quando a gente chegou, frequentávamos a igreja, principalmente aos domingos, e também às festas, assistíamos às festas. Bem, eles tiveram sempre as festas, é mais os açorianos que eles faziam a festa de Santo Cristo, e havia mais outras 2 ou 3 festas que eram, mas essa é que é a mais conhecida. Mas também faziam festas de folclore, de ranchos, também com artistas. Você participou no folclore? Eu não, mas eu até sempre gostei de música, mas isso depois é outra coisa. É outra coisa, talvez a gente mais lá para a frente fale nisso, que eu comecei a tocar música aos 15 anos. Bem. Ok. Mas chegou a frequentar certamente os sacramentos na igreja, foi? Eu já tinha feito a primeira comunhão em Portugal. O que eu fiz aqui foi a crisma, mais tarde. Quem era a sua catequista? Recorda-se? Hoje eu não tenho nenhuma memória. Não me lembro. Para dizer, não, francamente, não me lembro. Quem era o padre nesse tempo? Isso também não me lembro. Olha que eu não me lembro, porque já passaram alguns padres depois desse padre. Eu lembro-me dele, mas o nome dele não me lembro. E a sua irmã? Vocês faziam atividades junto? Iam à missa?
Sim, à missa a gente ia juntos, porque íamos com os meus pais. Mas ela tinha as amigas dela, eu também tinha os meus amigos. Naquele tempo a gente juntava-se, quando brincávamos juntos na rua ou fosse em casa também às vezes amigos vinham à casa da gente, a gente também ia à casa deles. Mas a minha irmã nunca foi à escola portuguesa. Ela aprendeu porque, isso é vou contar uma... Ela não nasceu cá, ela veio e tinha 5 anos, ia fazer 6 anos. Era mais nova. Era muito mais nova, mas nós aprendermos, porque eu fiz o meu primeiro ano só, em Portugal, só foi a primeira classe. Não é o primeiro ano, mas a primeira classe em Portugal. Mas continuáramos com a língua portuguesa porque o meu pai, eu posso dizer que obrigou, que é mesmo assim, a gente a escrever e a ler em português. Ele dizia, vou para o trabalho, quando eu vier a casa já tens que ter lido estas páginas do livro em português e ter feito estes ditados. E foi assim que a gente aprendeu a falar português. Eu só fiz 1 ano de escola, eu até escrevo, não sou, como é que se diz, não posso dizer perfeito em português, porque eu só fiz um ano de escola. Muito bem, em português. E leio também. Novo, mas bastou aquela base de você ter ido o primeiro ano em Portugal, isso ajudou imenso. Sim, mas a minha irmã até fala melhor português do que eu ainda e ela nunca fez ano nenhum de escola portuguesa. Aprendeu tudo por ler e por escrever. Isso deve-se talvez ao envolvimento com a língua, porque é certo que quem fala ou tem uma melhor facilidade tem a ver com a vivência, não é? Porque ela também gostou sempre de línguas. Ela até foi estudar línguas, agora talvez já esqueceu com o tempo, mas ela aprendeu a falar espanhol e italiano também, no colégio, que ela queria fazer esse trabalho, mas finalmente depois fez outra coisa. Fez outra via. Foi outra vida, Claro. E alguma vez pôs em questão de viver no Canadá e dizer, eu estou farto de mudar de província e quero ir para Portugal? Chegou a pensar nisso? Eu cheguei a pensar, até tinha 2 bons amigos que voltaram para lá com os pais quando tinham 15 ou 16 anos de idade e eu também naquele tempo, a minha mãe também e o meu pai disse, vamos, não vamos, mas foi sempre isso de ter feito a vida aqui e depois eles disseram, se a gente vai para lá, a vida da escola dos filhos fica estragada, a gente pode dizer mesmo, porque têm que aprender a língua outra vez, os trabalhos, se não falam bem português ou se não têm estudos em português, já não é a mesma facilidade como aqui e depois nunca voltaram para Portugal. Mas também talvez, eu acho que fizeram bem porque os amigos que voltaram para lá com os pais depois voltaram para cá, à mesma. Disseram que a vida já não era igual porque estavam habituados a viver aqui e era como que era completamente, porque a vida em Portugal era diferente e hoje em dia é muito diferente. Muito diferente, é isso. Portanto, continuaram sempre aqui e os meus pais ainda estão vivos, felizmente. O meu pai tem 87 anos, a minha mãe tem 82. Diga-me, o que a sua mãe se interessava em fazer, aproximar a família? Era em juntar, em fazer boa comida? Isso sempre. Sempre a gente convidou a família, até temos pouca família aqui, da parte do meu pai, só que tenho 2 primos. Da minha mãe, ela tem cá alguns primos, mas a gente sempre, a minha mãe sempre gostou porque ela cresceu assim, na aldeia, não? Naquele tempo, de se dar muito bem com a família. Ela, todas as ocasiões que tinham, seja um batizado ou uma festa um aniversário,
sempre, ou fazíamos num restaurante, alugávamos um restaurante, ou então em casa, os fins de semana. A minha mãe, antes, porque trabalhava muito, ela trabalhava às vezes 6 dias por semana até, nunca teve muito tempo de fazer comida, mas ela adora fazer comida. Agora, depois dela deixar de trabalho, faz aí comida, às vezes é 3, 4 horas na cozinha, não sai de lá. Eu às vezes até digo, oh mãe, então... O que é que ela é boa a fazer? Ela gosta muito de fazer doçuras, bolos, ainda faz daqueles bolos, faz filhós, o que a gente chama filhós, os açorianos chamam, acho que é malaçadas que eles chamam, é diferente. Mas a nossa região, acho que ali também naquela zona, as filhoses são muito conhecidas, muito conhecidas. Ela faz aquilo muito bem até. Olha, e a nível de pratos, de cozinha? Ela tem alguma coisa que fazia bem em casa e vocês gostavam muito? Ou ainda gostam? O bacalhau à brasa, muitos pratos com bacalhau. Ela gosta de cozinhar, mais com peixe que com carne. Onde se come mais carne, não é? E por isso é que ela, com o tempo, diz, já estou farto de carne, agora vamos comer peixe. Portanto, é sardinhas, é bacalhau, olha, e cabrito, dourada. porque Cabrito, sim. As pessoas da vossa terra comem muito cabrito. Em ocasiões especiais, por exemplo, às vezes pode ser pela Páscoa ou pelo Natal. Ela gosta muito de cozinhar assado, faz aquele molho ali bem feito, borrego também. E leitão. Leitão também há ocasiões que também se faz. Também fazem. Olha, e vocês, a distância entre o Quebec e estamos a falar de Vancouver, uma região muito bonita que deve ser das mais bonitas no Canadá. Das montanhas, sim, a gente visitou. Não é? Não havia saudades entre os irmãos e dizerem estamos tristes porque não estamos próximos, porque são muitas horas, não é, de distância. Pois, e naquele tempo mesmo... Para se visitar, a gente depois, quando vi o Métis, foi quando a gente viu, foi em Portugal, talvez 20 anos depois, porque eles também, para ir de lá ainda fica mais longe ir a Portugal, não? Porque de Vancouver a Portugal é mais 4 ou 5 horas. 5 horas, mais que 5 horas, mais. Porque daqui... Há mais do que aqui para Portugal, Exatamente. Portanto, a gente nunca mais viu, a gente falava-se ao telefone, etc., mas pessoalmente foi só depois em Portugal, eu acho que pelo menos 20 anos que passaram. Já viu o que é para irmãos? Porque eles quando lá iam, a gente não ia, quando era assim, a gente nunca se encontrava, não ia ao mesmo tempo. Entretanto, o tempo passa e você começa a crescer. E namoradas? Isso bem. Até tive 2 namoradas portuguesas e italiana também, mas isso quando era mais jovem, quando era nos 20 e poucos anos, eu não sei se posso dizer que eram namoradas, mas eram mais amigas, boas amigas, não? Mas eu nunca casei, mas estou com uma opção, porque, bem, não deu. Pronto, foi não uma foi opção. que eu não quis, mas... Foi uma opção. Mas talvez... não sei se deve dizer... A vida assim o decidiu, não é? Foi nunca... O que importa é que seja confortável com o que está, não é? Mas não deixou de ter bons amigos, e tem. Sempre. E até quando o meu filho... Eu só tenho um filho, ele chama-se Vítor, e ele tem 24 anos. E mesmo assim não deixou de ser pai. Hoje é o dia do pai. Muito. Hoje é o dia do pai em Portugal. É verdade. Hoje é o dia do 19 de março. E eu sempre quis dar a ele mais ainda do que eu tive. Como é que chama o seu filho? O meu filho chama-se Victor. Victor Augusto. Bem, chama-se Victor Bourgeois Augusto, porque a mãe dele vai a Bourgeois, a mãe dele é canadiana. Ela vem francesa, mas ela vem das Ilhas da Madeleine. Sim, do lado de cima, norte. Bem, não é no norte, é ao lado da Ilha Príncipe Eduardo. Então para outro ponto. É porque as Ilhas da Madeleine pertencem a Quebec.
Parece... Depois fica ali num triângulozinho, bocadinho, eu sei, uma área isolada. Muito pequena. Isolada. Muito É pequena. verdade, é muito verdade. pequena. Não é muito distante. E são 10 horas de distância. De carro, ainda 10 de horas. carro pelo menos, e depois 10, ainda 12 horas, tem que não é? tomar um barco que leva É. ainda 3 horas e meia. Um croisière, como eles chamam. Exatamente. Um cruzeiro. Um cruzeiro. Nesse tempo você já estava com uma paixão, como disse há pouco, ligado àquilo que é a vida. E o que é a vida? É ouvir sons, a música, faz mudar as pessoas. Você, quando é que sentiu que havia ali aquele bichinho que tinha que ser agora que deveria de estar ligado à música? Eu sempre, como é que começou foi assim, aos 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, eu conheci um rapaz que depois foi um bom amigo, que ele tocava acórdion. E ele disse-me, bem, eu conheço o Arthur Gaipo, acho que se chamava Arthur Gaipo. Arthur Gaipo, faleceu infelizmente. Ele era um bom guitarrista. Ele disse, eu conheço uma coisa, se queres tomar algumas lições, eu vou-te apresentar, coisa, porque eu não sei porque apaixonei-me por a guitarra. O meu pai sempre gostou de acordeão. Então já vem de família. Já vem de família. Ele tocava muito bem o rialejo e cantava. Ele sempre cantou. Não me diga que ele andava nas montanhas a olhar. Vocês tinham ovelhas? Não, era mais cabras que tinham. Normalmente na serra, não é? E nas festas, o meu pai contava, e sempre conta as histórias quando ele era jovem, faziam festas, ele e o irmão só a tocar rialejo, as pessoas dançavam. Na terra? Como se chama a terra, mais uma Era vez? Sobral de São Miguel. Muito bem. Fica perto de Fundão, que é a vila mais grande. Branquinho, tudo branco, não é? Muito bonito aí. Fica mais ou menos talvez 45 minutos, talvez, do Sobral de São Miguel. Então, mas estava-me a dizer em relação à sua decisão de ir à música. E eu depois música. comecei a aprender a tocar a guitarra, mas eu disse para mim, eu acho que eu sou capaz de aprender sozinho. Ele veio-me naquela coisa e disse, vou aprender sozinho. Comprei uns livros de música e aprendi a tocar a guitarra. Mas eu sempre a paixão foi escrever poesia. Portanto, eu escrevia muita poesia e vim a saber que era bom na poesia porque quando às vezes fazia certos trabalhos na escola, escrevia poesia, eu tinha sempre as pessoas davam sempre boas notas. E eu com o tempo fui dizendo, bom, eu talvez possa aplicar a poesia, talvez em música. Mas com o tempo, porque a música também é difícil, porque tocando, a gente pode tocar com amigos, já tive certas bandas também, mas foi assim. Fez parte de alguma banda? Sim, mas era mais só passatempo, só para a gente fazer umas festazinhas assim entre amigos, umas festas. Só para prazer, não é? Sim, mas nunca abandonei, aquilo foi sempre uma paixão para mim. E depois, mais tarde, quando eu comecei realmente a fazer isso, posso dizer mais o nível profissional, foi durante a pandemia, em 2020, que eu não sei, uma coisa deu-me aquela coisa na cabeça de começar a escrever música outra vez, e eu até tenho músicas já, eu depois encontrei o senhor Guilherme Valente, que ele é muito bom músico. É um grande compositor. E foi através de outra pessoa que eu conheci. E ele depois introduziu-me a outra pessoa, que chama-se Ernesto Leite, que ele é um grande músico, ele compõe música até para artistas em Portugal. E porque eu, ao nível de música, normal que eu não posso fazer a música toda, não? E ele é que me compõe a música e eu comecei a escrever e também canto, porque o meu pai também cantava. Eles dizem que os filhos depois também são capazes. Mas isso foi sempre uma paixão, mas quer dizer, nunca abandonei. E eu já tenho algumas músicas em português e inglês. Tenho no Spotify, no YouTube,
E, quer dizer, eu faço aquilo mais por um prazer, porque dizem que a música também é um tipo de terapia, não? Uma terapia. Mesmo a terapia. Dizem que a pessoa se sente, e é verdade, porque eu sei quando eu, às vezes, só que seja a ouvir música, nem que não seja a minha, que seja a música de outros, eu sinto-me como que é uma coisa que enche, sinto-me cheio de qualquer coisa, de uma coisa que falta, uma alegria. Porque isso é trabalhado pelo ser humano e o ser humano consegue transbordar aquilo que é a essência, não é? E os seus sons são mais virados em que direção? Eu faço a música portuguesa, para mim, o estilo vai mais um bocadinho pop e popular, pop popular, como se chama em português, popular, em inglês e em português, está bem. A primeira canção até que eu escrevi foi em português, depois eu disse, já que faço em português também posso fazer em inglês. Portanto, quando eu tenho um momento, que eu não tenho muito tempo, mas quando tenho um momento, assento-me sempre Olha, até que ponto é que a pandemia, aquela isolação de todos, que foi muito complicado, muitas mortes, mas também muito silêncio. Muito silêncio. E no silêncio traz-se respostas. E você encontrou isso. Foi isso, porque eu queria encontrar qualquer coisa que enchesse esse espaço que a gente tinha entre o contacto entre amigos e família, porque naquele tempo a gente até tinha, pode-se dizer, medo de ir à casa de uns dos outros, não é? E eu disse, bem, agora tenho que fazer qualquer coisa para me entreter, para passar o tempo. E foi assim, não foi planificado, eu não planifiquei de começar outra vez a fazer música, mas aconteceu. Boa, e eu não sei, é muito bom. Eu não sei o que é que pode dar, o que é que vai dar, mas isso não é importante para mim. O importante é fazer o que eu gosto. Sentir-se bem. Sentir-me bem, exatamente. E o seu filho gosta de música? O meu filho, Vítor, gosta muito de música. Ele até, eu já lhe escrevi algumas canções também, e ele está a praticando. E ele gosta muito das minhas composições, mas ele não é o mesmo estilo. Ele, agora, porque ele é novo, ele é mais música assim, mais naquela moderna, tipo de vir para o rap, música rap, mas ele gosta muito e eu disse não abandones porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer um dia, não? E ele é orgulhoso da língua portuguesa? Ele fala, sim, ele gosta de falar português, até posso dizer, e ele aprendeu com os meus pais, mais com os meus pais, porque quando ele era pequeno eles guardavam, e os meus pais foi sempre português para ele, sempre a falar português para ele, e ele hoje aprecia, porque se não fosse assim, ele talvez não falasse português. Não está tão interessado. Ele até gosta de falar português. Olha, ele fala com os meus pais. Como? E visitar Portugal. Visitar Portugal já lá foram. Foi com ele 3 vezes. E ele gosta de Portugal? Ele gosta, ele adora. Ele adora. E gosta mais porque percebe a língua. Ele, quando lá vai, ele percebe. A gente percebendo a língua, a gente sente-se bem, não? E o que é que ele mais gosta em Portugal? Ele, quando era mais novo, gostava da praia, porque ele gosta muito de tomar banho. Mas agora aprecia tudo. A comida, adora a comida. Ele sempre gostou de frango assado, ele adora. E várias comidas, doce, de certeza, pastel de nata, etc. E as pessoas? E as pessoas. As pessoas ele gosta muito porque diz que as pessoas são muito simpáticas, é isso que eu estava a... E ele também gosta do clima, porque o clima é muito diferente daqui, é mais seco, muito diferente. E quente, calor. Em que momento o Sr. Edmundo decide que
a imobiliária era o que se enquadrava em si? Foi em 2007, foi através de um amigo, porque eu trabalhei sempre na restauração. Eu trabalhei à volta de 25 anos na restauração. Eu comecei muito novo, tinha uns 15 anos, quando ia à escola e trabalhava o fim de semana. Mas cheguei a um ponto que não era só a paciência, é que a gente também envelhece com o tempo, as pernas já não dava para andar em pé 10 horas por dia. Portanto, eu disse, bem, eu tenho que ir buscar outro trabalho. E depois tirei o curso no Colégio La Salle, de imobiliário, e depois de 2007 tenho andado a trabalhar no imobiliário. Porquê é que decidiu que olhar para aquilo que era uma forma de conforto, porque a habitação tem a ver com o conforto e o bem-estar do lar? Era isso que olhava ou não era essa a profundidade que queria tomar sobre a imobiliária? Bem, eu decidi ir para o mobiliário porque foi... Bem, a razão foi que eu sempre trabalhei com o público. Portanto, eu gosto de trabalhar com o público, sempre gostei de ajudar pessoas. Sabe, o meu trabalho como courtier, agente de imóveis, é ajudar pessoas, porque a gente tem que ajudar a pessoa ou a vender ou a comprar, e tem que ter paciência e dar as melhores... E gostar de ajudar as pessoas as também. melhores direções, não é? Para os melhores conselhos. Não é? E para poder tomar a boa decisão, porque mesmo vender uma casa parece fácil, mas não é tão fácil como parece. Não? Porque vender uma casa tem que ver o preço, que é muito, muito importante. Muita gente às vezes confunde e diz, aquele vendeu a casa por tal preço, a minha também vale, mas não é bem assim, porque depende se a casa tem 3 quartos ou tem 2 quartos, ou se foi renovada. Isso também vai mudar o preço, jogar com o preço. Também a saison, por exemplo, se é no inverno, talvez já se vende, é melhor pôr a casa à venda a partir do mês de março, mais ou menos, se é à venda, até outubro, novembro, mais ou menos, é que é a saison mais forte. Faz passar a mensagem para que a pessoa diga, aqui é realmente a área ideal. Sim, a área ideal é isso. Ter escolas, hospital também, isso é muito, muito importante. Mas também depois tem a ver com a clientela, porque há certas pessoas que procuram mais uma escola primária, porque têm crianças são pequenas. Portanto, quando se põe a casa à venda, a gente põe ao público, mas o importante é fazer uma descrição da área e depois o cliente, o comprador, é que vai comprar à necessidade dele. Portanto, se ele precisa, se é um casal de mais idade, já precisa talvez de um hospital, de umas clínicas ou de um mercado, que não tenha que levar o carro para ir a pé. Agora, se for um casal mais jovem, que tem crianças pequenas, já podem conduzir, talvez, ou até hoje em dia vão de bicicleta, a levar as crianças à escola. Pois depende do comprador. Ele é que depois vai escolher o que ele necessita, não? Olha, e o que são as exigências do comprador? É que a casa seja bem revista ao nível de pontos fracos que ela tenha e que eles não sofram depois, porque já aconteceu que as pessoas compram casas, às vezes há muita umidade devido até a droga que lá existe dentro, plantas que são excessivamente pontos negativos para que a casa traga uma outra energia ou um outro ambiente? Por exemplo, este é um dos fatos. Quando eu comecei nos imóveis, não tínhamos a declaração, chama-se o documento, a declaração do vendedor. E agora, e cada vez mais, fazem certas modificações à Câmara dos Imóveis,
Esse documento já foi modificado várias vezes. Esse documento, o vendedor tem que ser honesto. Se sabe se a casa tem um defeito qualquer, ou um problema qualquer, seja na plombaria, eletricidade ou o que seja, tem que declarar. E esse formulário é muito importante que o comprador saiba e esteja informado exatamente o que é que a casa tem. Bem, também há certas coisas que o vendedor não sabe. Pode estar escondido entre das paredes. Então convém ter uma revisão? Tem que ter, eu sempre aconselho, e até hoje tem sempre feito uma inspeção. Ir buscar um inspetor e fazer, porque se não faz isso, o que acontece é que depois não pode reclamar nada, porque não fez a inspeção, recusou, e depois como é que vai provar que a casa tem aquele problema, porque não fez a inspeção? E isso vai ser mais complicado, porque se fizer a inspeção, fica tudo o que o inspetor vir, que ele vê, não? Porque se está dentro dos muros também não pode ver, mas isso já é outra coisa. Mas ao menos o que é visível a ver, não? Tem que ser feito. Hoje em dia não pode, porque antigamente eu sei que muitas pessoas compravam propriedades ou casas e depois tinham surpresas depois de um ano ou dois, mas aquele tempo hoje já não existe, já não se pode comprar uma casa que eu posso dizer com os olhos fechados. Tem que saber exatamente o que é que compra, é muito, muito importante, muito importante. Alguma vez teve uma decepção que as pessoas compraram e tiveram um choque que nem o senhor sabia? Acontece raro, mas tive que, antigamente, faziam cabos de escavavam e mais do trabalho era feito pelos proprietários, porque hoje em dia já é mais difícil, tem que ter profissionais, tem que engajar uma companhia para fazer. E às vezes faziam coisas naquele tempo que hoje já não é permitido, por exemplo, certos canos ou certos fios elétricos que passam ali, às vezes, não, é aldrabice, pode-se dizer aldrabice. Ou o chão, às vezes, por baixo do chão não estava bem isolado. Coisas assim. Portanto, aconteceu isso numa cávea, que foi que as paredes já se estavam a desfazer, por causa do isolamento que eles puseram, não deviam ter pôr plástico em cima do cimento. Pondo plástico em cima do cimento cria umidade e com o tempo vai desfazendo o cimento. E isso foi uma dor de cabeça para si? Grande dor de cabeça. Depois a gente tivemos que andar com advogados, etc. E quais são os alertas que o senhor faz quando alguém quer comprar uma casa? Bem, a primeira coisa eu quero saber a área e também o tipo da propriedade que está à procura. Se é um duplex, se é uma casa unifamiliar, como se chama, o que é que tem, o que é que é preciso? É preciso uma escola perto, é preciso isto, essas informações todas são muito importantes antes de começar a procurar, porque se vai procurar uma casa que não corresponde ao que ele está à procura, é perca de tempo para todos. E também tem que já ser aprovado, pré-aprovado, ou menos pelo banco, conforme tem a possibilidade de comprar a casa àquele preço. Porque nem todos têm a mesma capacidade de comprar uma casa ao mesmo preço, não? Hoje em dia os bancos facilitam, não é? Na compra da primeira casa. A primeira casa, eles passam... têm que pôr menos dinheiro de depósito. Porque se for a segunda casa já tem que pôr mínimo 20 ou 25%. 20 ou 25%. O senhor gosta da sua profissão? Eu gosto, até agora tenho andado de 2007, se não gostasse já tinha abandonado. Gosto muito, gosto muito. Já trabalhei muito mais que trabalho agora, mas continuo a gostar e continuo a trabalhar e tenho muitos clientes, trabalho com compradores e com vendedores, para mim não tem preferência, um a um ou outro. Não?
O que é que o senhor ainda quer fazer para além de estar no ramo da habitação? Tem a música, que é um lazer, não é? No fundo. Tem outras coisas que quer fazer? Eu, talvez, se pudesse, passar metade do tempo onde aqui é mais 11 aninhos, talvez passar metade do tempo em Portugal e aqui. Talvez eu não estar aqui, por exemplo, 2 meses no ano, um exemplo. Por exemplo, estar, 6 meses aqui e 6 meses em Portugal. E é porque eu também tenho família em Portugal, ainda tenho família lá, muita família, em certos países, também na França, Bélgica, mas muita família ainda em Portugal. E causa saudades também. E é uma boa forma de estar entre os 2 países, porque o senhor não sabe, na realidade, o senhor é mais canadiano, mais português? O que é que o senhor é na realidade? A realidade, eu acho que, por causa dos anos que estou aqui, eu acho que posso dizer que sou mais canadiano, mas como eu nasci em Portugal e tenho família lá, eu sinto-me mais português, por exemplo, dentro de mim, não? Mais português que canadiano. Por isso é que a gente fala sempre, mesmo em casa, é quase sempre em português. O francês e o inglês é mais na rua, ou no trabalho, não? Portanto, a gente, é verdade, sente-se mais português. Alguma vez se arrependeu de fazer alguma coisa que é agora o seu trabalho, mas gostaria de talvez reparar algum erro que foi feito no passado e que eu acho que está arrependido? Bem, uma delas é que talvez havia de ter começado nos imóveis há mais tempo, porque o bom tempo foi nos anos 2000, ao princípio de 2000, mais ou menos, é que as casas não eram tão caras, vendiam-se mais, compravam-se mais. De hoje em dia não é toda a gente que tem 800 mil ou $1 milhão, principalmente as pessoas que antigamente chegavam ao Canadá. Era mais fácil comprar uma casa, os imigrantes que chegavam, não? Comprar uma casa, por isso quase todos os portugueses compraram casa há 30, 40, 50 anos. Como os seus pais, certamente. Como os meus pais, os pais de todos os meus amigos, todos que eu conheço, todos compraram casa. Os pais deles todos compraram casa há 40, 50 anos. Hoje em dia, quem chega aí e para começar a vida deles, não tem possibilidade de comprar uma casa àquele preço. Só se tiver já dinheiro, mas não são todos que chegam aqui a este país, ao Canadá, hoje que têm $1 milhão, não? Para comprar uma casa. Portanto, a esse nível, eu acho que o imobiliário está muito mudado ao nível do preço. Não é toda a gente, é triste, porque não é toda a gente que tem uma família, que pode comprar uma casa se ganha um salário de menos de $100 mil por ano. Isso, de menos de $100 mil por ano, não lhe dá para comprar uma propriedade, só se for, por exemplo, um apartamento. Agora, uma propriedade, uma casa, coisa não dá. Mas é assim, muda, o custo de vida sobe e tudo sobe, não é? A pena é que os salários não sobem. É muito lento, não é? É muito lento. Mas, no entanto, podemos dizer que o Canadá é um país magnífico para viver. Concorda? Definitivamente. O Canadá, não, é um país que a gente tem liberdade, não há perigo. Bem, até hoje ainda não houve perigo de guerras aqui e a todos com quem eu falo ou comunico, e as pessoas todos gostam do Canadá. Quando a gente mesmo chega a Portugal, diz, vens de onde? Do Canadá. Do Canadá. O Canadá é bem visto, como o Portugal também é bem visto
pelo mundo, não? Quando a gente diz que é português, as pessoas dizem sempre, português, Portugal. Gostam, não é? É referência sempre pela gastronomia, não é? As nossas sardinhas, Cabo Verde. E tem muitos turistas também, mesmo da Europa, não é só daqui, da Europa. O Portugal tem muito, principalmente no verão, muitos turistas da Europa. Ó Sr. Edmundo, o que é que o senhor, com a sua mãe, quando tem tempo, ou com o seu pai, gosta de conversar e que são preocupações para si? Porque estamos numa época muito complicada. O ensinamento aos nossos filhos cada vez tem que ser mais exigentes. Como é que nós estamos a olhar para o futuro? Agora por causa é incerto. Por causa da política, eu não quero entrar muito dentro da política, mas está muito incerto. Eu tenho certas conversas com os meus pais, com o meu filho também. Eles dizem que eu bem dizia, porque o meu pai nasceu em 37 e a minha mãe em 41. Eles passaram pela Segunda Guerra. Eles disseram, meu pai dizia-me, eu sempre disse que um dia os jovens ainda talvez vão ver o que a gente passou. E não sei, porque isto que está a acontecer no mundo agora com a política dos Estados Unidos, não sei. E a gente às vezes tem certas conversas, mesmo com os filhos, a gente não sabe bem o que é que se vai acontecer. E o que a gente aconselha é de tentarem a juntar nunca se sabe, algum dinheiro, nunca se sabe o que é que vai acontecer daqui a mais uns anos, seja 5, seja 10, seja 15, seja 20. Isso é muito importante. E mesmo o meu filho também às vezes tem momentos que ele diz, papai, eu não sei bem o que é que eu vou ver ou o que é que eu vou encontrar mais tarde na vida. E também põe um pouco de medo às pessoas. Insegurança nos jovens também. Muito. Olha, acha que os seus pais sofreram muito no Canadá para permanecer e querer dar o melhor aos seus filhos? Muito porque... Bem, o meu pai muitos anos trabalhou à noite. Porque a gente ia à escola, alguém tinha que ficar em casa com a gente. Portanto, ele chegava à casa às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã a gente já estava preparado para ir para a escola. A minha mãe deixava a gente já levantado. A minha mãe saía de casa à volta das 6 horas, 6 e meia. E trabalharam muito para criar a gente. E depois, os trabalhos antigamente era 9 e 10 horas por dia. Hoje em dia já tem sindicatos, como eles dizem, união e coisas, já não deixam trabalhar coisas, já tem as 7, 8 horas. Naquele tempo, a minha mãe às vezes ficava mais uma hora até depois do trabalho, já chegava à casa às 6, depois ainda tinha que fazer o jantar e os lanches para a gente, para a escola, outro dia. Ela deitava-se talvez às 10, 11 horas, às 5 da manhã já estava de pé. Foi muito difícil. Ia juntar algum dinheiro também, porque o custo de vida era menos elevado que hoje, mas os salários também não ajudavam muito naquele tempo. Alguma vez viu a sua mãe a chorar? Algumas vezes, porque teve que vir para o Canadá, porque ela viveu sempre com a mãe. Sua avó? Com a minha avó, foi muito difícil. Ela, os primeiros anos, ela chorava de vez em quando. Bem, eu não via sempre, mas de vez em quando causava-lhe muitas saudades. A sua mãe, porque a minha mãe casou, ela tinha 18 anos. Viveu sempre com a mãe mesmo lá, porque o meu pai, enquanto esteve aqui 7 anos, ela esteve sempre a viver com a mãe, portanto, foi muito difícil para ela os primeiros anos, muito difícil. Hoje é dia do pai. Se o seu pai tiver a ver esta reportagem,
qual é a frase mais bonita que o seu pai merece ouvir? Obrigado, meu pai, de nos ter trazido para o Canadá, porque se a gente estivesse em Portugal, a gente naquele tempo, pode-se dizer que éramos pobres, vivéramos pobres e deu-nos uma melhor vida. E obrigado, meu pai, de ter pensado em trazer a gente para o Canadá. Sr. Augusto, você morre por Portugal? Eu, se fosse para escolher, acho que sim. Acho que sim. Porque Portugal, quando eu vou lá, eu sinto-me completamente em casa, como se pode dizer. Estou na minha terra, não? Verdadeiro português. Verdadeiro português, Olha, e a terminar este belo momento, em saber que o homem da imobiliária é o homem de grande coração, que gosta da sua família, tem um filho, quais são as recomendações que deixa hoje ao seu filho? Como eu sempre disse ao meu filho, desde criança, não fazer mal aos outros, para não que os outros façam mal à gente. E sempre tentar fazer melhor. E se não, mesmo que não seja que ele pense que não é melhor, mas sempre, se não abandonar, sempre é melhor do que não tentar. Portanto, tem que sempre tentar na vida de fazer melhor, de ir mais longe, de amar os outros, porque quando a gente ama os outros, normalmente a gente tem uma vida mais alegre e melhor. E tem muitos amigos, porque se a gente for uma boa pessoa, normalmente encontra outras boas pessoas. Porque o bom anda com o bom, como a minha mãe diz. É melhor ter um bom amigo que ter muitos que não prestam. Ela diz isso. Grande sábia. É verdade. É verdade, não é? Olha, eu quero agradecer este momento e que tenha continuação de muito sucesso na sua área, porque é no ramo da imobiliária que se sente confortável e que sabe fazer bem e que possa, de facto, ser uma continuidade ao nível do orgulho português naquilo que faz, não é? Porque, no fundo, encontrar um português numa atividade canadiana, porque você está no mundo ou no meio canadiano, e encontramos aqui também uma imagem do português que quer dar o seu melhor. Bem, muito obrigado eu também de me terem convidado, foi um prazer para mim e estou muito contente e obrigado por tudo e terem pensado em mim. É um gosto, será um gosto. Então dizemos que são quantos anos de Canadá? De 68 até agora, já são 57 anos. Quase 58. 57 anos de Canadá. Agora, olha, vai fazer 57. Vamos em direção aos 58. Mas o seu pai tem muito mais que 60. Tem muito mais já. Não é? Tem muito mais já. Sr. Augusto, ao Sr. Edmundo Augusto, obrigada, felicidades e viva Portugal e viva também o Canadá, que nos deu esta chance de nos sentirmos bem neste país. Obrigado, muito obrigado, eu também. Obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai
Poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945.
Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra num avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.